todos. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação de quórum. Vereador Paulo Sérgio, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Lulu e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberta a 9ª sessão ordinária do primeiro período da 11ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço ao vereador Rodrigo Penha que leia o versículo da Bíblia. Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. Amém. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado, tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado, tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado, tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado, tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 8ª sessão ordinária, realizada em 6 de abril de 2021. Ata da 8ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal. Aos 6 dias do mês de abril do ano de 2021, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizada à rua Dr. Samuel Costa, Centro Histórico, realizou-se às 14 horas a 8ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty, presidida pelo vereador Lucas de Oliveira Cordeiro, ocupando o cargo de primeira secretária a vereadora professora Flora Maria Salles França Pinto, e a segunda secretaria o vereador Alan Souza Ribeiro. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores
Lucas Cordeiro, Alan Ribeiro, Lulu, Marquinho e Flora. Os vereadores Valceni da Silva Teixeira, Rodrigo Carlos da Silva Penha, Antônio Carlos de Vasconcelos Gama e Paulo Sérgio dos Santos justificaram a ausência. A vereadora Flora Maria Salles Pinto França leu o versículo bíblico e no expediente foi lido o seguinte: atas da 7ª sessão ordinária, 3ª sessão ordinária, extraordinária, ofícios 013, 014, 017 a 070 de 2021 e projeto de lei 028 de 2021. Matéria votada no expediente requerimento 056 a 058, indicações 234 a 236, 241 a 244, 251 a 263 e 265 de 2021, e moções de aplausos. Vereadores que discursaram no expediente: vereador Marquinho, vereadora Flora e vereador Lucas Cordeiro. Matéria votada na ordem do dia, projeto de lei 002 e 019 e 018 de 2021. A vereadora Flora Maria Salles França Pinto usou da palavra no expediente final. Não tendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão, agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, vereadora Flora Maria Salles França Pinto, primeira secretária, lavrei a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretários. A ata está em discussão. Não havendo discussão, a ata está aprovada. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da correspondência e matéria que será votada no expediente. A presidência da Câmara, assunto justificativa de ausência em sessão ordinária. Cumprimento cordialmente. Serve o presente para comunicar que o vereador Tunico Gama, necessitado de cuidados médicos, estará ausente da 9ª sessão ordinária de 2021. Vereador Tunico. Justificativa de ausência em sessão ordinária. Ao cumprimentar cordialmente, Sanica, por motivo de força maior, estará ausente da 9ª sessão ordinária de 2021. Vereador Sanica. Projeto de lei número 027 de 2021 dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública à Associação de Moradores e Agricultores da Várzea do Corumbê. Projeto de lei 027 de 2021 está sendo encaminhada à Comissão de Justiça. Requerimento número 060 de 2021. Requeiro ao Poder Executivo, à Federação Nacional das APAES, ao Poder Executivo e à diretora da APAE de Paraty, solicitando informações de quantas crianças são beneficiadas, qual o calendário de atendimento 2020 e 2021, relação de profissionais que fazem atendimento, quais são os custos e receitas gerados pela APAE de Paraty, e que seja informado se existe arrecadação própria ou por meio de alguma contribuição. Requerimento da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Requerimento número 060/2021 está em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento, está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 061 de 2021. Requeiro que seja oficiado o senhor Luciano de Oliveira Vidal, informações sobre previsões e projetos de melhorias a serem realizados na rodoviária municipal, visando aperfeiçoar a estrutura do local, utilizado por moradores e turistas. Requerimento da vereadora professora Flora. Requerimento 061/2021 está em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento, está em votação. Aqueles que aprovam permanecem como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 062, que seja oficiado o Poder Executivo acerca de firmamento de um acordo de cooperação técnica com o objetivo de estimular o acesso ao mercado de trabalho para jovens do nosso município, bem como o cumprimento das cotas de aprendizagem profissional através do programa Jovem Aprendiz Paraty, realizado pelo Instituto Colibri. Requerimento
do vereador Lucas Cordeiro. Requerimento 062/2021 está em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento, está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicação número 272, solicita que seja feito reparos na estrada que dá acesso ao bairro Jabaquara via Caborê. Indicação número 273, solicita troca das lâmpadas queimadas dos postes da rua Rócio, no bairro Chácara. Indicação número 274, solicita colocação de uma balaustrada ao longo da Avenida Otávio Gama. Indicação número 275, solicita construção de um banheiro público no bairro do Pontal. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicações do vereador Alan Ribeiro está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicação número 249, solicita a construção de uma nova captação de rede de água na Ponta Grossa. Indicação número 250, solicita contratação de neuropediatra e neuropsicólogo para a rede municipal de saúde. Indicação número 269, solicita reconstrução da cruz do Pedrão da Boa Vista. Indicação número 270, solicita manutenção das peças e do caminho que leva ao cume no Belvedere do Morro do Cristo, entre Taretuba e Prainha de Mambucaba. Indicação número 271, solicita manutenção constante no Caminho do Ouro, no bairro Penha. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicações do vereador Rodrigo Penha está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicação aprovada por unanimidade. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação número 285, solicita que, para efeitos do decreto 007 de 2021, sejam consideradas diretas as atividades exercidas por qualquer pessoa que trabalhe em escolas e creches e que optem por cursar pedagogia. Indicação número 286 de 2021, solicita que seja disponibilizada a ficha cadastral para as pessoas que serão vacinadas contra a Covid de maneira online nas plataformas digitais da Prefeitura. Indicação número 287, solicita instalação de um ponto de ônibus coberto no Morro do Jacu, na altura do Campo do Galo. Indicação número 289, solicita o término da obra do cais da Juatinga. Indicações da vereadora professora Flora. Indicações da professora Flora está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicação aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicação número 245, solicita reforma na ponte do bairro Várzea do Corumbê. Indicação número 246, solicita construção de área de lazer com parquinho infantil no bairro Penha. Indicação número 247, solicita que seja refeita a calçada em frente à Escola Municipal Parque da Mangueira. Indicação número 248, solicita construção de quadra de esportes no bairro Taquari. Indicação número 264, solicita construção de posto de saúde no bairro Condado. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicações do vereador Paulo Sérgio está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicação aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Lulu. Indicação número 277, solicita contratação de 2 funcionários permanentes para a limpeza e manutenção da trilha que vai de Laranjeiras até a Praia do Sono. Indicação número 278, solicita a empresa de energia Enel que faça manutenção da rede de energia elétrica, cabos e postes que vai de Laranjeiras até a Praia do Sono. Indicação 279, solicita a construção de um abrigo para passageiros em frente à entrada do bairro Mato Dentro. Indicação número 280, solicita a construção de um vestiário no entorno do campo de futebol do São Roque. Indicações do vereador Lulu. Indicações do vereador Lulu está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Marquinho. Indicação número 281, solicita a pavimentação da rua Imperatriz Dona Amélia, 401, no bairro do Jabaquara.
Indicação número 282, solicita reforma da pista de ciclovia na sua extensão do bairro Pontal até o bairro Portal das Artes. Indicação número 283, solicita instalação de fossas biogestoras na comunidade do Pouso da Cajaíba. Indicação número 284, solicita instalação de internet via fibra óptica e rede móvel na comunidade do Mamanguá. Indicação número 288, solicita que seja concretada a estrada da localidade Olaria. Indicações do vereador Marquinho. Indicações do vereador Marquinho. Está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação número 266, solicita reparos nos refletores do campo de futebol da Ponte Branca. Indicação número 267, solicita manutenção da iluminação pública na rua 7 de setembro, no bairro do Jabaquara. Indicação número 268, solicita drenagem de água na rua Jasmim, próximo à escola Ministro Sérgio Mota, no bairro Pantanal. Indicação número 276, solicita revitalização da Escola Municipal Monsenhor Hélio Pires, na Praia Grande. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada no expediente, franqueia a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra a vereadora Flora. Moção de aplausos de autoria do vereador Rodrigo Penha, a senhora Tarsila Batista, que através da companhia Tarsila Balé faz apresentações em diversos locais representando a cidade de Paraty. Moção de aplauso do vereador Rodrigo Penha está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Moção de aplauso aprovada por unanimidade. Rodrigo, eu estou com ela em mãos agora aqui. Quer que eu leia completo? Não? Com a palavra, vereadora Flora. Vou ler a moção aqui. Moção de repúdio de autoria dos vereadores professora Flora e Lucas de Oliveira Cordeiro ao governo federal pela diminuição das parcelas do auxílio emergencial. Moção de repúdio do vereador Lucas e Flora está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Moção de repúdio, votado 3 contra e 3 favorável. Empate.
Um minuto, por favor, vereadores. Inédito, hein? Faz o seguinte, eu vou votar contra. Desculpa, vereadores, mas eu não posso votar favorável nessa moção de repúdio. Lucas, a gente refaz e coloca mais coisas. Tem a questão das armas agora, liberar 6 a 8 armas para cada pessoa, vamos botar no pacotão, e principalmente botar na má condução pela questão da Covid no Brasil. É mais até do que a história do auxílio emergencial. A gente tem muita munição aí contra o Bolsonaro e a gente vai fazer outra moção de repúdio. Toda a liberdade para isso, professor. Né? Tudo bem? A gente pode fazer outra. Estou dentro. Muito bem. Um requerimento que a gente fez a respeito da rodoviária, o que a gente colocou? É necessário um fraudário, tá? Que pode ser colocado até dentro do banheiro feminino, tem espaço para isso, nós estivemos lá visitando. Uma vez que muitas mães vêm à cidade com filhos pequenos e não tem lugar para trocar fralda, e a gente vê trocando fralda em pé, no banco, é um conforto pequeno e fácil da gente digerir. O aumento do número de bicicletários também se faz muito necessário, tem pouco lugar para bicicleta. Sugerimos também que o espelho d'água, que tem lá aquela construção do espelho, não deu muito certo enquanto espelho d'água, mas está lá aquela caixa bonita, né, de azulejo, e nós estamos sugerindo fazer um jardim interno ali dentro, para ficar mais bonito a rodoviária e ocupar um espaço, vamos dizer, valioso, né? E estamos sugerindo também a colocação de duchas, tá? Para as pessoas, pode ser monitorado, pode ser um lugar bacana dentro do banheiro. Acho que muita gente que vem da zona rural tem direito a ter um pouco de conforto quando vem à cidade. Então, nós estamos sugerindo isso. O projeto de lei sobre a utilidade pública da várzea da Associação de Moradores vem em função deles estarem funcionando há mais de 20 anos, fazerem vários mutirões, oferecerem atividades esportivas como capoeira e estarem sempre atentos às necessidades da comunidade. Eles têm uma trajetória bastante eficaz e assídua. Então, a gente pensou que faria jus a esse título de utilidade pública pela longa duração da associação e pela estabilidade, terem um lugar que é a antiga escola, eles dividem com um posto de saúde, né? Esse lugar está muito bem cuidado pela associação. Muito bem. As outras indicações também têm a ver com as nossas vivências, né? Então, vamos lá. Uma diz respeito a... Houve uma... Acredito que por motivos de economia, racional, inclusive, o corte de algumas ajudas de custo para quem faz faculdade, principalmente para os contratados. Isso foi reservado aos que são funcionários efetivos. Concordamos, né? A gente tem que investir no funcionário de carreira. E tem um artigo que fala que depende da atividade direta. Então, ele tem que fazer uma faculdade que tenha a ver com a sua função, veja bem. Então, a gente não pode exigir que uma merendeira faça uma faculdade, vamos dizer, de moda, de engenharia, de enfermagem, tudo bem. Mas, se ela estiver fazendo pedagogia, sim, é uma formação diretamente a ver com o que ela trabalha. Ela trabalha numa escola, e todos somos educadores dentro da escola. Então, eu fiz essa indicação pensando principalmente que ela não precisa fazer uma faculdade de gastronomia só pelo fato de ser merendeira. E a pedagogia está, sim, dentro das funções dela. Muito bem. O ponto de ônibus, acompanhado de colocação de lixeiras no Morro do Jacu. A gente justifica, porque não tem nenhum ponto de ônibus ali naquele trajeto todo, e quando chove, né, as pessoas ficam aí no meio da chuva, não é um bom negócio. Temos também a questão do Cais da Joatinga, que ele está
precisando, então, ter um término de obras e para a segurança, né, de quem sobe e desce, principalmente também que seja colocada iluminação no local. Essas são as indicações que a gente fez para, vamos dizer, facilitar a vida do cidadão aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Espero ser atendida. Principalmente que são, vamos dizer, simples, né, da gente atender e melhoram a vida das pessoas. Obrigado. Com a palavra o vereador Lucas. Uma boa tarde a todos, mesa, os demais vereadores, as pessoas que estão aqui com a gente hoje acompanhando. Vou começar falando aí sobre os requerimentos e as indicações que foram feitas por nós. Nós fizemos um requerimento através da Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Assistência Social para a APAI, após conversas com o prefeito Vidal e também com a diretora da APAI, a Clariana, com a qual me relaciono muito bem, conversando e pensando em soluções. A diretora da APAI até nos recomendou e disse que seria interessante ela prestar esclarecimentos sobre algumas coisas que são feitas lá, a forma com que tem conduzido. Inclusive, hoje, antes da sessão, em uma conversa com ela por telefone, ela me fez um convite, estendeu aos demais vereadores para que essa semana ou na próxima estejamos lá de forma oficial, conhecendo um pouco mais do trabalho que é feito. E então a gente pede esses esclarecimentos à APAI, até para poder mediar um diálogo aí saudável entre a APAI, a atual direção, e o governo municipal, se preocupando principalmente com as crianças, os adolescentes que são beneficiados dessa instituição tão importante para o município. Nós fizemos também um requerimento, que é o número 62 de 2021, que a gente fala com o gabinete sobre um acordo de cooperação técnica que pode ser firmado entre o município e o governo federal para estimular o acesso ao mercado de trabalho pelos jovens, através do programa Jovem Aprendiz, que vem sido conduzido pelo Instituto Colibri em Paraty, e a gente detalhadamente o requerimento para o gabinete, e a gente espera aí a sensibilidade, o Alex está aqui presente, para a gente dar uma estudada e ver de que forma a gente pode fazer esse acordo de cooperação técnica para continuidade do trabalho do jovem aprendiz no município. Nós fizemos algumas indicações também, indicação número 266, pedindo reparo nos refletores do campo de futebol da Ponte Branca. A gente tem visto, quero até agradecer ao secretário Fabrício pela atenção que tem tido com a Ponte Branca. A gente recentemente teve ali asfaltada a subida do Morro da Cachoeirinha, que melhorou bastante a situação ali, principalmente dos moradores ao redor do campo de futebol. Nós tivemos também uma melhoria nas ruas ao redor do campo, e a gente tem tido conversa aí com a Heloísa Bertino para pensar na melhoria do campo de futebol, e aqui a gente já pede também reparo aos refletores do campo de futebol ali da Ponte Branca. A gente pede também, com relação à iluminação pública, a rua 7 de setembro, no bairro do Jabaquara, e essa semana nós tivemos no Pantanal, mais uma vez, nós vimos um problema que é um pouco antigo ali na rua Jasmim, próxima à escola Ministro Sérgio Mota, um acúmulo de água, e a gente pede aí essa atenção de melhoria ali da rua, e também a revitalização da escola Monsenhor Hélio Pires, na Praia Grande. A gente pede essa atenção através dessas indicações. Daqui a pouco a gente vai ter... antes disso temos a moção de repúdio. A moção de repúdio ela era exclusivamente direcionada à questão da diminuição do valor das parcelas do auxílio emergencial. Então, todas as outras questões relacionadas ao governo federal, obviamente, seriam feitas
ou não moção de aplausos diferentes, mas essa que foi trazida hoje por mim e pela Flora, era única e exclusivamente tratando da diminuição do valor do auxílio emergencial, que ano passado era R$ 600, e esse ano a gente está vendo aí algumas das famílias, a maioria, tendo o auxílio diminuído para 180, 250. Eu, particularmente, acho um absurdo, sabendo que o governo federal deveria ter sensibilidade com o momento que a gente está vivendo. Creio que todos os demais vereadores também têm acompanhado a dificuldade que as pessoas têm tido em alguns momentos para sustentar a própria família, e a gente sabe também que não é opcional. A gente não está dizendo aqui que então tem que abrir o comércio de tudo quanto é jeito, porque o pessoal está passando fome. Não é isso. A gente sabe que isso não é uma opção, porque a gente tem que preservar a vida das pessoas. E o governo federal diminuir esse auxílio de 600 para 250, para mim, eu acredito para a professora Flora, o Alan também nos acompanhou, eu achava que não era correto, mas, logicamente, respeito a opinião dos demais vereadores que votaram de forma diferente. Daqui a pouco a gente vai ter a votação de um projeto de lei que foi apresentado por nós sobre a segunda votação sobre o projeto que a gente fez juntamente com as garotas, as mulheres que participaram da Coordenadoria da Juventude, Coordenadoria da Mulher nos últimos 4 anos, que a gente fez no Carnaval contra assédio sexual e violência sexual contra mulheres, contra LGBTs. Então, a gente pede, através desse projeto, que se torne uma lei essa campanha durante o Carnaval, mas também através de outras festividades da cidade, para que a gente lute aí cada vez mais contra o assédio. A gente viu que essa campanha que foi feita pela Coordenadoria da Juventude nos últimos anos tomou uma proporção muito grande, passando na televisão, etc. Então, peço o apoio e o carinho aí dos demais vereadores nesta votação. São essas as minhas palavras. Volto no expediente final. Com a palavra, o vereador Marquinhos. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos honram com a sua presença, boa tarde a todos. Quero aqui agradecer aos colegas por votar favorável às nossas indicações. Quero aqui falar daquela ciclovia ali, né, do Portal das Artes até o Pontal, onde uma parte dela cedeu, né, e ali está até perigoso, né, uma criança, um idoso, uma pessoa ali naquela ciclovia, até mesmo cair ali, né, se acidentar ali de bicicleta, até mesmo a pé. Quem passou ali sabe, a gente tirou até a foto. Também quero aqui dizer para a professora Flora que não sou contra, né, a pessoa, mas a indicação, né? Eu acredito que quando o prefeito Vidal ele vai tomar uma atitude a respeito da saúde da Covid, ele tem um corpo técnico para examinar também. Então, eu acredito que o presidente Bolsonaro ele também analisa isso, né? Principalmente a situação que está no nosso país. Muitas coisas sobre a Covid daria para melhorar. Eu estive no Rio de Janeiro, fique em casa, né? Está todo mundo ficando em casa, mas ônibus lotado, van lotado, cadê a fiscalização para ver isso? Né? Então, a gente tem que ver, se pode andar no ônibus lotado para ir para o serviço, então pode trabalhar. Porque a Covid no ônibus não pega, dentro do banco não pega. Aliás, na fila não pega, só pega dentro do banco. Então, algumas coisas têm que ser revistas, sim, né? Por isso, votei contra, né? Vejo que nosso presidente levando porrada de tudo quanto é lado, mas está aí, está firme, né? Até tentar matar o homem, não tentaram. Mas, se não fosse ele, nós estávamos enrolados hoje, né? Então, o meu voto
contrária foi sobre isso. Também quero aqui aproveitar para agradecer aí o secretário de obra, Fabrício, né, que deu uma atenção lá no Barro Alto essa semana, né, no sábado, esteve lá, fez a manutenção daquela estrada. Tá? Enquanto são só isso, volto no expediente final. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Alan Ribeiro. Som. Boa tarde a todos os presentes, a nobre mesa, senhor presidente em exercício nesta sessão, os demais membros da casa. Bom, gostaria de falar aqui rapidamente sobre a indicação que fizemos aqui na Avenida Otávio Gama, sobre a instalação de uma balaustrada. Recentemente eu tive a infeliz... estava presente no momento em que uma senhora se acidentou e aquilo ali nos despertou para que seja feita ali uma instalação de um guarda-corpo, algo do gênero. Acho que é muito válido. O calçamento todo da avenida ela precisa de uma melhoria. As árvores que estão ali no local elas não são adequadas ao perímetro urbano, então elas vêm destruindo o calçamento e, consequentemente, a ciclovia. E é preciso que seja dada uma atenção pelo grande fluxo de turistas que transitam naquela avenida nos períodos em que a nossa cidade se encontra lotada. Gostaria de falar também sobre a iluminação no bairro da Chácara, na Rua do Rócio. Recentemente estive lá, os moradores nos cobraram. É necessário aí que seja dada uma atenção à iluminação pública ali naquela localidade. É uma guerra sem fim, né? A prefeitura vai lá, arruma, às vezes queima, às vezes quebra, enfim. Nossa obrigação é essa, estar aqui cobrando, e é isso que a gente tem feito. E com relação à moção de aplauso, à moção de repúdio, recentemente nessa casa o vereador Rodrigo Penha fez um discurso sobre a Covid. E eu não ia falar nada, eu ia ficar quieto, mas como alguns vereadores falaram aqui, até no dia fiquei muito tocado com as palavras do nobre vereador. Parabéns, Rodrigo, não parabenizei na data em questão, mas falo agora e faço aqui também a minha meia-culpa. É muito fácil falar fique em casa ou abra o comércio e libere tudo. A gente está vivendo um momento de muita incerteza com relação a essa pandemia. Os empregos estão sendo perdidos e as vidas estão sendo ceifadas. Então, a gente vive aí esse embate entre liberar e fechar. Eu acredito que a gente precisa, sim, encontrar um meio termo. Nesse sentido, Paraty, o corpo técnico, eu acho que tem acertado, por mais que opiniões sejam divergentes e sempre serão, dado a seriedade do tema. Mas eu acredito que a gente tem que ser ponderado, né? A população, quando a gente fala, está indo para a rua, está indo para a praia, não está ficando em casa, é muito difícil falar isso, gente. Eu acho que a gente tem que ter cuidado dos dois lados, porque, como o novo vereador falou, realmente, os ônibus estão andando lotados aí nas cidades grandes, a gente tem observado isso. Então, como ficar em casa se você tem que pôr a comida na mesa e tem as contas a pagar? Ao mesmo tempo que, se a gente não tiver medidas de restrições impostas, as vidas vão cada vez mais sendo perdidas. Então, eu sou contra um discurso radical, seja qual for o lado. Eu acho que é um momento de ponderação. Quem puder, fique em casa, e a gente sabe que tem muita gente que pode estar em casa e não está cumprindo o isolamento. Agora, os que não podem, que têm que trabalhar, a gente pede que tomem cuidado pelas suas vidas, pelos seus parentes, pelos nossos parentes, por todos nós. Com relação à moção de repúdio aqui, eu fui a favor, mas eu gostaria de fazer uma ressalva. Para que essa casa tenha cuidado em não travar uma guerra ideológica contra o governo federal, até porque não existe município no Brasil que subsista sem o apoio do governo federal, né? Então, sim, fui a favor, mas, por mais que eu seja contra o pensamento ideológico do atual presidente da República, ele continua sendo o presidente, o soberano da nação.
e a gente tem que torcer para que ele acerte, por mais que seja difícil ver ele acertando em algumas opiniões, na minha no caso. Acho que a gente tem que pedir a Deus que ilumine e que cuide da nossa nação, porque, torno a dizer, os movimentos radicais nesse momento são prejudiciais para o Brasil. Acho que a gente tem que ser ponderado e, como falei, quem puder fique em casa, quem não puder, trabalhe, mas se cuide pelos seus e pelos nossos. Obrigado. São essas minhas palavras. Com a palavra, o vereador Lulu. Senhor presidente, boa tarde, vereadores, pessoas presentes, funcionários da casa. Subo aqui na tribuna para falar mais uma vez da APAI, né? Já que a Comissão de Saúde da casa fez um requerimento reivindicando algumas informações à instituição, a APAI. Eu acho muito importante essas informações, né, de todas as instituições que prestam serviço paralelo no município e que ajuda a administração pública municipal. E não somente a APAI, né? Acredito que todas elas têm que prestar contas do que é feito, da maneira que é administrada, prestando conta da subvenção que é recebida, das pessoas que são atendidas. Acho muito importante, mas me chama a atenção, depois de eu ter posse de um relatório da secretária de Planejamento da Prefeitura, né, que o meu parecer me parece uma guerra travada entre o prefeito municipal e a administração da APAI, né, porque a preocupação é somente com a APAI. Eu acho que é uma coisa pessoal, mas uma coisa pessoal ela não pode ser maior do que a coletiva, porque as pessoas que são atendidas, que são assistidas pela APAI, elas não têm nada a ver com problema sequer pessoal entre um prefeito e a administração da APAI. Eu preocupado com isso, depois de tomar conhecimento e entendimento dos dois lados, eu sempre procuro ver os dois lados. Eu fiz o requerimento, um ofício encaminhando à direção da APAI e elas me responderam. É mais ou menos praticamente, Flora, vereadora, o que você está perguntando. Eu não falei no requerimento, em respeito ao requerimento da autoria da comissão, achei que vocês iam falar, mas eu vou aqui já adiantar, talvez, alguma coisa das informações que vocês estão exigindo. O ofício 9 de 2021 da APAI para o vereador Luiz Cláudio Alcântara Lulu. Senhor vereador, em resposta ao ofício, informamos que a APAI de Paraty, até a presente data, não recebeu nenhum repasse financeiro do município. Ou seja, ainda não recebemos a subvenção social de 2021, mesmo já tendo sido aprovada nessa respeitável Câmara Legislativa, incluso no Orçamento Municipal de 2021. E ela diz também que esse relatório foi encaminhado ao vice-prefeito Isaacs Cordeiro. Aí eu faço a pergunta, quantas crianças e adolescentes são atendidas, quantas pessoas, na verdade, são atendidas, porque não é só criança, né? Quantas pessoas são atendidas pela entidade? A resposta dela, 110 assistidos. Qual a faixa etária dos atendimentos? Dos 3 aos 38 anos de idade. Existe critério socioeconômico de atendimento priorizando os mais necessitados economicamente?
Resposta da PAI. Recebe encaminhamentos feitos por médicos, profissionais da área médica, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, conselho tutelar, Tribunal de Justiça e escolas. Após análise de laudo e mediante disponibilidade de vagas, as matrículas são realizadas e, quando não há vagas, colocamos em fila de espera e oferecemos atendimento com assistente social, priorizando o que estão mais necessitados devido à deficiência. Como, por exemplo, os com paralisia cerebral. Os assistidos do movimento apaiano são, em grande maioria, carentes financeiramente. Outra pergunta. Que tipo de atendimento e quantos profissionais a entidade dispõe para sua demanda? Resposta da PAI. Atendimento social, educação especial, educação inclusiva, estimulação pedagógica, reforço escolar, alfabetização para os pais responsáveis, aula de informática, aula de educação física, aula de treinamento da vida diária, aulas de argila, aula de desenho e pintura, oficina de música, oficina de artesanato, aula de jiu-jitsu, atendimento com fonoaudiólogos e instruções jurídicas. Hoje, devido à falta de repasse financeiro do município de Paraty, através da subvenção social, ocasionando dificuldades financeiras para a folha de pagamento, dispomos de 6 profissionais contratados e 9 profissionais voluntários. No ano de 2020, contávamos com 10 funcionários, além dos 9 voluntários, até o início do decreto municipal que proibiu a realização de aulas e atendimento presenciais, os quais permanecem em todas as escolas e instituições públicas e privadas, devido aos decretos subsequentes ao poder público municipal. Sem ajuda financeira concedida pelo poder público municipal, o número de profissionais contratados tiveram que ser reduzidos, ocasionando grandes perdas aos assistidos e à instituição. Outra pergunta. Existe fila de espera para atendimento? Sim, existe. O espaço é adequado para a quantidade de atendimento oferecido pela entidade? Não. Devido à metade do prédio da PAI, Paraty está sendo ocupada pelo CREAB, sendo assim o espaço que temos disponível é insuficiente, ocasionando a falta da área para atividades físicas e ao ar livre, falta de espaço para reuniões e eventos, falta de salas de aulas e atendimento, e também impossibilitando a criação de novas vagas. Outra pergunta. A entidade oferece atividades lúdicas e recreativas? Sim. Como se encontra a interação dos profissionais com os usuários da entidade? Os profissionais da entidade estão em constante contato com os assistidos e seus familiares. Os acompanhamentos durante a pandemia estão sendo feitos por telefone, WhatsApp, visitas domiciliares, sempre respeitando as regras de distanciamento, segurança, higiene e saúde. Existem relatórios de acompanhamento dos usuários contando atividades desenvolvidas, progresso, dificuldades encontradas? Caso positivo, forneça a cópia por amostragem. Sim. São feitos relatórios e estaremos encaminhando o relatório por amostragem. Ressaltamos que, devido à atipicidade do último ano, a partir do mês de abril, onde os atendimentos foram realizados fora da instituição, os relatórios foram feitos de forma mais genérica. Uma vez que, devido ao distanciamento social, é importante ressaltar que a maioria dos relatórios de uma PAI são sigilosos. Por isso, estaremos enviando somente o relatório pedagógico. A entidade recebe outros recursos, como doação, transferências federais, estaduais, entre outros? Sim. A PAI Paraty recebe doações de pais e amigos da instituição, doação feitas através de descontos em conta de energia elétrica e doações feitas por instituições. A PAI recebia até o ano de 2020 o repasse da subvenção social do município, o que foi cessado a partir de janeiro de 2021 e que vem ocasionando grandes perdas na instituição, como falta de recursos para o agendamento dos profissionais. O que está sendo aprendido e aplicado nas atividades ministradas pela entidade está contribuindo para a melhoria e crescimento das crianças e adolescentes atendidos, bem como na melhoria de sua convivência na sociedade? Resposta. Sim. A PAI Paraty trabalha na defesa e garantia do direito das pessoas com deficiência intelectual múltipla e suas famílias. Executamos, entre outras ações, em prol da promoção da inclusão social e integração da pessoa deficiência na vida comunitária. Preparamos as pessoas com a deficiência para a vida, fora de suas casas, com independência e sociabilidade. Então, aqui foi o ofício que eu recebi lá da direção da PAI, quando eu estava preocupado. Essa instituição, ela dispensa comentário. Eu acho que é a instituição mais antiga que presta esse serviço tão necessário para uma sociedade, que é a PAI. Acredito que tenha mais de 35 anos em Paraty. Familiares meus já foram assistidos, tratados ali na PAI. Acredito que
de demais vereadores, amigos, conhecidos, todos devem acompanhar e conhecer esse trabalho da PAI. Então, o que a gente mais quer não é problema algum, a gente só quer que o município cumpra com a sua responsabilidade, que vá lá e faça o seu repasse, né, o seu repasse mensal para a instituição dar andamento às suas atividades, ao seu trabalho. Né. É isso que a gente deseja, é isso que a gente espera que o prefeito faça o quanto antes. Né. Problema pessoal fica fora da instituição. Ali, quem precisa, quem mais precisa, não é a direção da PAI, é as pessoas que são assistidas. São as pessoas com deficiência, qualquer tipo de deficiência. Pessoas essas que muitas vezes são excluídas da sociedade. Todos sabem aqui. Pessoas essas que não têm espaço dentro de uma sala de aula por falta de profissional para acompanhar o aluno na sala de aula. E a PAI abraça. A PAI abraça essas pessoas. Então, a gente espera poder contar com todos, acredito que não vai ter problema, acredito que todos vão nos ajudar. Não a mim, não, ajudar as pessoas que necessitam, que são lá as pessoas deficientes. Então, espero que vocês comprem a ideia, que estão mais próximos do prefeito, que ajudem a instituição a PAI. Não tendo mais vereadores inscritos no expediente, peço ao senhor primeiro secretário que faça chamados vereadores para verificação de quórum. Vereador Paulo Sérgio, vereadora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Lulu e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberta a ordem do dia. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria que entrará em pauta. Projeto de Lei número 018, de 2021, institui a campanha anual Meu Corpo Não é Folia contra assédio, importunação e violência sexual e dá outras providências. Projeto de Lei do vereador Lucas Cordeiro, segunda votação. Projeto de Lei número 018/2021 está em segunda discussão, segunda votação. Projeto de lei está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, está em segunda votação. Aqueles que aprovam permanecem como estão. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 019, de 2021, institui a Semana do Mar e do Mergulho no município de Paraty. Projeto de Lei do vereador Alan Ribeiro, segunda votação. Projeto de lei número 019/2021 está em segunda discussão. Projeto de lei está em segunda votação. Aqueles que aprovam permanecem como estão. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada na ordem do dia, passaremos as palavras expediente final, franqueando as palavras aos vereadores inscritos. Com a palavra o vereador Flora. Oi, tá ligado. Não vou usar meus 10 minutos, mas eu vou falar um pouquinho mais. Primeiro, para lembrar de uma indicação que eu fiz, que naquele momento... Vereadora, só um minutinho, são 5 minutos, tá? 5, ótimo. Vou usar então 5, se Deus quiser. Não sou boa oradora, parece que sou, mas não sou tanto. Mas estou aprendendo. Eu aprendo rápido. Olha só, a minha indicação a respeito da colocação online da ficha de cadastro que as pessoas têm que preencher lá na fila da vacinação. É uma indicação no sentido de facilitar as escribas que estão lá trabalhando arduamente, atendendo a população, e elas escrevem olhando no documento. Então, acreditamos que, se essas fichas foram disponibilizadas para download ou para impressão, né,
e a pessoa preenche em casa, ou mesmo digitalmente, depois imprime, facilita e acelera a questão da fila, porque a pessoa só vai conferir. Hoje em dia, tudo é digital. Até renovação de carta de motorista pelo Detran, estou fazendo digital, gente. Então, assim, acredito que vai ser um ganho, né, que não vai atrapalhar e que vai ser fácil. Muito bem. Todas as perguntas que a gente dirige à PAI, né, nós, enquanto Comissão de Educação, é justamente para nos aproximarmos de uma instituição na qual a gente acredita e que foi parceira durante muito tempo, enquanto eu fui gestora escolar. Todos os alunos... Quero ressaltar aqui que o nosso governo federal, ele não preconiza o aluno frequentar a escola regular. Ele preconiza que as crianças com necessidades educativas especiais frequentem apenas instituições como a PAI. E nós somos contra isso, porque a criança tem direito de estudar numa escola regular, com todos os coleguinhas, e complementar suas atividades em instituições importantes como a PAI, que precisa se modernizar. Falou que metade do espaço é usado pelo CREAB. O CREAB tem um atendimento importante que precisa ser continuado com fono, com fisioterapia. Então, a gente precisa também fortalecer as outras instituições, que nem a AME, que cuidam em fazer uma grande rede de atendimento aos alunos com necessidades educativas especiais. Não precisa dizer que sabemos que, durante a pandemia, o atendimento remoto foi tão difícil para as escolas como para a própria PAI. Então, acredito, sim, que o atendimento via WhatsApp e relatórios, ele tem a sua eficiência, porque eu também acreditei na escola, acredito também na PAI. E quanto à moção de repúdio, eu queria só deixar uns dados aqui, tá, Alan? Porque nós não vamos, claro, em hipótese nenhuma, fazer nenhuma questão ideológica, é uma questão de fatos, né? Uma questão de condução da economia. Então, a gente está repudiando a ação do governo federal na condução, no que diz respeito ao auxílio emergencial. Diante do atual cenário, é preciso tomar posicionamento sobre a seriedade que as crises exigem dos chefes de Estado, no sentido da organização política, do remanejamento econômico e, sobretudo, da contenção da miséria, certo? Então, nós temos dados aqui que, pela primeira vez em 17 anos, mais de metade da população não possui garantia alimentar. 116 milhões de brasileiros não sabem se terão comida na mesa no dia seguinte. Vai vendo. Promover políticas de cortes e contingenciamentos, sobretudo nesse momento, é sufocar os mais pobres, né? Então, enquanto não lidarmos com um governo que não prioriza a política social, como o auxílio emergencial, que, aliás, foi aceito ano passado por conta do Congresso, que foi valente aí, apostando nesse auxílio, né? Nós nos posicionaremos, sim, e lutaremos para que todos tenham uma vida digna e consigam exercer seus direitos básicos por vida, pão, vacina e educação. Então, a nossa moção de repúdio é sobre o auxílio emergencial, porque, infelizmente, né, Alan, quem pode ficar em casa, fica, mas é justamente os mais pobres que não podem ficar em casa. Então, eles a ponta dessa questão toda aí, e a gente vai continuar nos posicionando quanto a essa questão. Então, essas são as minhas palavras. Muito bem. Com a palavra, o vereador Marquinhos. Senhores vereadores, subo aqui mais uma vez, né? Queria falar com o vereador Alan, que
o meu posicionamento, né, também é favorável ao distanciamento. Sim, temos que tomar todo o cuidado, mas o que nós vemos a respeito, o que está acontecendo? Final de semana, os ônibus estão lotados, as praias estão lotadas. Eu proíbo, né, o trabalhador de ir trabalhar, de perder o seu trabalho, o seu emprego, mas o povo continua na praia. Da mesma forma, a proliferação do contágio da Covid está sendo feito. É isso que nós precisamos de fiscalizar. Nós precisamos fiscalizar. Eu peguei pessoas que estão nas ruas para fiscalizar, falando com turistas sem máscara. Eu tenho foto. Entendeu? Então, o que adianta? Tem que ter uma fiscalização. Tem que ter uma fiscalização. Porque não adianta a gente proibir o povo de trabalhar, perder o seu emprego, ficar sem comer, porque da pandemia, sendo que outros estão, né, curtindo. E eu vejo que pessoas que estão com o dinheiro do governo hoje, estão tendo que devolver, porque não precisavam. Falta o quê? Fiscalização. Então, enquanto não houver essa fiscalização, não vai haver melhora. Tanto faz na questão financeira, quanto na questão da pandemia do Covid, né? E eu quero aqui aproveitar, né, que o nosso assessor de gabinete está aí, o Alex, pedir, né, levar essa indicação lá ao prefeito, para ajudar aquele pessoal da olaria. A gente fez essa indicação, o pessoal está sofrendo bastante, pediu o prefeito lá para dar aquela atenção lá, Alex, né, para ajudar aquele povo lá, tá? E é isso, pessoal. Quero dizer que aquilo que for favorável, a gente está sempre junto, né? E agora, a gente também tem que colocar na balança e ver as duas medidas, para a gente também não estar aí cometendo esses erros, né, contra esses trabalhadores também que precisam trabalhar. Né, o Lucas mesmo, né, o vereador Lucas, né, ele sabe disso, né, ele fez um questionamento quando estava perto, pessoas estão passando por necessidade no nosso município, né, precisamos ver a melhor forma de estar vendo isso, mas legal que o fiscal fosse na casa da pessoa, né, realmente visse a necessidade, porque também a gente tem que dizer, existe as pessoas, os aproveitadores, que aproveitam da situação que está acontecendo para se dar bem, né? Teve um outro dia, teve uma menina, Marquinhos, eu peguei o auxílio emergencial e agora eu tenho que devolver, você pode me ajudar? Eu falei, não, quem pegou foi você. Você que tem que devolver, você precisava? Ah, não, e ainda botou como mãe solteira, é casada, agora o governo mandou devolver o dinheiro. Então, olha só o que está acontecendo, falta fiscalização, né? Bom, só essa é a minha palavra e agradeço. Com a palavra o vereador Alan Ribeiro. Oi. Boa tarde a todos mais uma vez. Aproveitando todo esse debate que tivemos essa tarde aqui sobre essa instituição que tão bem cuida dos nossos deficientes, gostaria de reforçar aqui que no dia 1º de março nós solicitamos, junto a essa mesa, a presidência dessa casa e a Prefeitura Municipal de Paraty, que nos apontassem quais são as pessoas jurídicas do nosso município que recebem subvenções do nosso município, para que nós, enquanto vereadores, pudéssemos estar executando o nosso trabalho, que é justamente esse, de fiscalizar. Eu não estou buscando aqui briga pessoal com A, B, C ou D. O trabalho da PAI é de extrema relevância e importância para o nosso município, sim. Até porque ela cuida de uma parcela da população que, muitas das vezes, ela é invisível pela nossa sociedade. Agora, para que a gente possa estar fazendo esse trabalho de fiscalizar, de cobrar, de ver onde está certo e onde está errado, nós precisamos ter esses dados em mãos, para que aí sim a gente possa apontar, aqui está ok, aqui não está, precisamos melhorar ali. Então, reforço aqui
o meu pedido, que foi feito no dia 1º de março, para que essa casa receba os dados e assim a gente possa estar executando o nosso trabalho. Quanto à Covid, é um tema muito delicado. Eu acho que tudo que era para ter sido dito aqui já foi dito. Eu reforço a dizer, eu sou a favor, sim, de que as pessoas fiquem em casa, quando puderem ficar. Sou a favor, sim, de que o governo estabeleça políticas públicas que permitam o isolamento social, o que a gente não tem observado no Brasil. Infelizmente, essa é a realidade. Agora, o meu papel e o meu posicionamento vai ser sempre de ponderar. Eu acho que a gente tem que focar aqui dentro da nossa casa, porque, infelizmente, lá em cima, as coisas são mais complicadas. E a postura do presidente, ela já é bem clara a todas. Ele não vai mudar, ele vai continuar assim. E eu acho que a gente tem que buscar fazer o nosso papel aqui dentro da nossa casa, cuidar da nossa cidade, para que a gente possa preservar cada vez mais vidas. Então, é esse o meu pensamento. Agradeço a todos e tenham uma boa tarde. Com a palavra o vereador Lucas. Mais uma vez, boa tarde a todos. Ressalto aí também, concordando com toda a fala do vereador Alan, quando se refere à pandemia. Eu acho muito importante que todos aqueles que puderem ficar em casa fiquem. A gente sabe que realmente muitos não podem por causa do trabalho. E também concordo plenamente na questão da importância de um governo que dê suporte para toda essa situação, principalmente financeira. E aí também endosso a fala do vereador Marquinho, que fala da importância da fiscalização. Eu sou totalmente favorável, principalmente quando se refere ao auxílio emergencial, que o governo fiscalize para todos aqueles que pegaram de forma indevida, devolvam. Porque se você pega de forma indevida, você realmente está atrapalhando aqueles que precisam e que necessitam desse auxílio. Mas o que a gente defende aqui é que todos que necessitam, que o ideal seria que recebessem um valor melhor. Eu quero agradecer os colegas, os demais vereadores, por terem aprovado o nosso projeto de lei com relação à campanha contra assédio sexual. Aproveito também para falar sobre um projeto, sobre uma campanha muito importante que o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e o Instituto Colibri estão fazendo e começaram esse mês, que se chama Sinais, que é justamente um combate à violência contra crianças e adolescentes, seja física, sexual, violência mental. Então, colocamos o nosso mandato à disposição, e eu tenho certeza que todos os vereadores dessa casa também, que se preocupam com essa situação. Parabenizo mais uma vez o CMDCA e o Instituto Colibri, que a gente precisa se atentar, somente nesse momento que a gente está vivendo, essas 2 últimas semanas aí, acompanhando o caso daquele vereador do Rio de Janeiro, lá o doutor Jairinho, e com o menino Henri. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado, essa atenção de políticas públicas contra a violência de crianças e adolescentes. Então, parabenizo aí o CMDCA e o Instituto Colibri por essa campanha muito importante. Quero também parabenizar o vereador Rodrigo pela moção de aplausos dada à amiga Tarsila. Uma vez, eu e o Rodrigo aí conversando, a gente falou sobre a importância dessas homenagens serem feitas a pessoas que realmente merecem, que façam um trabalho importante para o município, que atendam aí as demandas da cidade, que pensem, que amem Paraty. E eu não tenho dúvida, vereador, que a Tarsila é uma pessoa que merece muito pelo trabalho que vem fazendo no município há alguns anos, tanto ela quanto a sua irmã Pauline. Então, parabenizo aí pela boa atitude em homenageá-la. Encerro, então, minhas palavras, agradecendo mais uma vez os companheiros aí pela votação ao nosso projeto de lei, e uma boa semana a todos. Com a palavra o vereador Lulu.
Senhor presidente, rapidamente, só informar os nobres pares aqui, a justiça, ela é demorada, né? Mas é atuante, né? Então, professora Flora, funcionária, né? Vou falar aqui, Flora, de uma denúncia que eu fiz há tempos atrás, sobre o projeto de lei 026 de 2016, ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Recebi meu e-mail agora aqui, ao senhor vereador Luiz Cláudio Alcântara da Costa. Cumprimento em atenção à denúncia apresentada pelo senhor sobre o descumprimento da lei 026 de 2016, que diz respeito ao plano de carreiras e remuneração do magistério do município de Paraty, né? Então, o Ministério Público aqui está me solicitando que eu informe se o reajuste mínimo legal vem sendo negado aos professores e se, neste caso, o valor atual dos vencimentos destes, para me responder no prazo de 30 dias. Então, eu já marquei com o sindicato amanhã, estarei lá colhendo as informações para me poder enviar ao Ministério Público. Todos devem ter conhecimento, Rodrigo que estava aqui, né, Rodrigo, sobre essa lei que foi discutida há mais de 5 anos aqui nessa casa. Teve gente aqui de tudo quanto foi lugar montando esse projeto, mas desde então, aprovado em 2016, o projeto ficou esquecido. Não se fala mais por parte do Executivo, mas nós temos que estar aqui defendendo esses interesses. É para isso que nós somos vereadores. Vereadores que defendem a classe trabalhista, que defendem a classe das pessoas especiais, vereador que está defendendo o povo, a verdade é essa. Então, preocupado com esse projeto, que foi um estudo que você não tem noção o que foi nessa casa. É toda semana reunido para poder bolar esse plano do magistério. Para chegar e não dar em nada, ficar esquecido, engavetado, não. Eu entrei no Ministério Público, fazendo a prefeitura, pedindo que se faça cumprir. E agora estou recebendo aqui, né, uma resposta do Ministério Público, que eu informe as informações que eles estão aqui alencando, pedindo aqui para mim. Então, só a nível de informação aos demais vereadores. Que eu trabalho assim. Se eu sentir que as coisas não vão por um caminho, eu vou ter que ir para a justiça, não tem jeito. É a última instância, é a última forma de resolver, mas a gente vai lá, a gente grita, a gente pula, a gente fala, a gente mostra o problema. Finge que não está vendo, então a gente tem que partir para outra esfera. Com a palavra, o vereador Rodrigo Penha. Senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa, boa tarde. Vou repassar rapidinho. O prefeito comentou em reunião com a gente que quantas instituições que recebem subvenção, que ele vai estar averiguando esse ano, com uma equipe e tudo. Mas com relação à APAE e às instituições que estão no orçamento deste ano, a prefeitura é obrigada a repassar o valor. Qualquer coisa que estiver equivocada foi erro da prefeitura, que encaminha o valor para cá e é aprovado por esta casa. Se nós aprovamos a subvenção das instituições, ele tem que ser repassado. Se houver algum problema agora, cabe à controladoria do município informar as instituições e a partir do ano que vem elas não recebem, caso elas tenham algum problema que seja insanável. Então, esse valor da APAE de R$300 mil está fazendo falta e precisa ser repassado o quanto antes, porque já está aprovado por esta casa. Com relação à moção de repúdio, queria informar os vereadores que é uma linha minha do mandato, desde o mandato passado e continua assim, não voto a favor de nenhuma moção de repúdio. Tá? Eu não voto a favor, não concordo com moção de repúdio, porque é uma discussão que vem da esfera federal, todos nós acompanhamos e todos nós temos visões diferentes com relação a isso. No mesmo contraponto, ano passado, eu, vereador Lulu Vieira do Portinho, no auge das ações do Covid, apresentamos projetos autorizativos gerando renda, né? Auxílios emergenciais para os barqueiros, para os doceiros, para os artesãos, e o governo vetou.
Então, isso na esfera municipal, que não impede de continuar. Inclusive, na reunião com o prefeito também, a procuradora comentou, né, o Lucas comentou, e foi muito bem falado lá, Vossa Excelência foi muito bem claro, com relação à necessidade das cestas básicas nesse momento. Tem muita gente passando fome realmente. Com relação ao CREAB, acho que ele poderia ser em outro lugar, não tenho certeza, não é o local adequado, discordo daquela localização, embora o CREAB faça um excelente trabalho. Acho que poderia continuar o trabalho, até melhorá-lo, mas em outro local. Também não vejo na Câmara ainda, e isso me frustra um pouco, discussões nossas aqui, nessa questão da geração de emprego e renda, sabe, presidente? Eu acho que nós poderíamos aqui sentar mais, os 9 vereadores, e discutirmos de que forma, juntamente com o Executivo, poderíamos estar trabalhando nessa área, de geração de emprego e renda. E parabenizo Vossa Excelência pelo requerimento do Instituto Colibri. Essa questão da empregabilidade em Paraty, voltada somente para o turismo, ela tem que continuar no turismo, mas não deixar outras vertentes de lado. É necessário. Tá? E eu queria afirmar mais uma coisa aqui. Antes de terminar minha fala, estou sendo muito breve, está faltando diálogo na casa mais uma vez. Isso é muito ruim. Determinados projetos que vêm para votar, não custa nada conversarmos uns com os outros, explicarmos o que está acontecendo e qual o tipo de pensamento de cada um. Entendemos a ideologia e o pensamento de cada um, mas o respeito nesta casa com relação às discussões precisa continuar. São essas minhas palavras. Não havendo mais vereadores inscritos no expediente final, nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.